Hoje, então, nossa aula de geografia, para quem está em casa, vamos finalizar a nossa apostila de geografia. Lembrando que quem não preencheu a sua apostila, precisa preencher, porque as avaliações começam dia 7. Então, é necessário que todos estejam com a apostila em dias, tá? Vamos lá, então, para a página 253 da apostila de geografia. Essa aí é a apostila, né? 253. Quem vai começar a leitura para mim é a Emily. Vai, Emily. As condições climáticas dificultam a prática da agricultura e da pecuária em grande parte do território australiano. Isso ocorre sobretudo na porção centro-oeste do país, marcada por áreas de climas quentes e secos. Consequentemente, os cultivos e as criações de animais se concentram ao longo do litoral e das áreas de planície, principalmente no leste do país. Tem que continuar? Vai, continua. O setor agrícola destaca-se pela elevada modernização, assim como pela produção de gêneros tropicais e não tropicais. A importância das pecuárias extensiva e intensiva também é bastante relevante, com ovinos e bovinos compondo parte significativa de suas exportações. Então, isso é normal em todo lugar. Por exemplo, se a gente for pegar o Brasil, a gente sabe que algumas cidades da região Nordeste sofrem com a seca, né? Então, essas cidades sofrem para plantar, sofrem para criar animais, pela falta de água. Assim também acontece, né? Então, essas condições climáticas, a tipologia do clima é que vai dizer se um local ele é propício para agricultura e para pecuária ou se ele não é. Neste caso aqui, né, a gente percebe, né, do território australiano, que a região centro-oeste sofre então com secas, né, em algumas épocas do ano, e isso dificulta então a agricultura nestes locais, tá? Mas em contrapartida, né, a mecanização, né, o uso das máquinas na agricultura é de grande utilização, em grande quantidade, e isso facilita o plantio em outras áreas, né, agricultáveis, tá? Áreas de solo fértil. Finaliza aí para mim, Amanda. Embora a queda de preços de matérias-primas no mercado internacional verificada a partir de 2014 tenha prejudicado a economia australiana, a diversificação econômica permitiu ao país seguir crescendo economicamente, o que ocorre há décadas sem interrupção. Em relação à Nova Zelândia, a importância do setor minerador na economia é bem menor do que no caso do país vizinho, mas existem jazidas de carvão mineral, ouro, prata e gás natural, usado para a produção de energia elétrica em termoelétricas. isso, então a gente sabe que países exportadores de matéria-prima, né, não ganham tanto dinheiro quanto países industrializados, países que exportam, né, o produto pronto, tá? Então isso aí também já é um fato que a gente vem estudando a longo prazo. A gente não fala só da Austrália, nem só da Nova Zelândia, a gente fala de todos os países do mundo. Então países que trabalham vendendo, exportando matéria-prima têm um lucro muito maior do que países industrializados que exportam o produto pronto, tá? Nós somos exportadores de matéria-prima, infelizmente, mas o meu sonho é ver o Brasil industrializando, ver o Brasil, né, modificando sua forma econômica e ganhando muito dinheiro com isso. Nós temos muita competência para isso, tá? Mas nós precisamos investir muito ainda em avanços tecnológicos, né? Então, o nosso país precisa focar nesses setores. Quem vai para mim agora é o Ian. Vai lá, Ian. E particularmente por eles, responsáveis pela maior parte do produto e do país. Uma das principais importações estão relacionadas às atividades agropecuárias e industriais. Destacam nesse sentido as indústrias alimentícias e têxteis, em larga medida concentradas na Ilha Norte e ao redor da região metropolitana de Auckland, responsável por mais de da produção manufatureira do país. Já a maior parte da produção agropecuária se concentra na porção leste da ilha, onde a grande criação de bovinos introduzidos na região ainda no período colonial, para a produção de lã e de bovinos para a pecuária de corte. Os demais países auxiliam de suas economias centrais, principalmente nas atividades agropecuárias e extrativistas ou no turismo. Esses países, de modo geral, dependem da importação de produtos industrializados. Então, algumas coisas importantes para ser ressaltadas aí. Tanto a Austrália quanto Nova Zelândia, então, né? Eles investem no setor do comércio, setor de prestação de serviços,
tá? E turismo, né? Que são responsáveis aí pela maior parte, né, do PIB deles. O que é o PIB? É tudo que um país produz no período mais ou menos de um ano. Todos os anos esse PIB é medido, tá? É o produto interno bruto, é o que faz aquele país caminhar, tá? Então, o PIB é o que o país arrecada de movimentos de transações internas no período de um ano, tá? E ele é fundamental para desenvolver a economia de qualquer país do mundo. Então, as principais exportações aí estão relacionadas à matéria-prima e também a produtos industriais, tá? Então, chegam mais ou menos a 40% aí do PIB, né, da Austrália e da Nova Zelândia, tá? Então, os demais países da Oceania têm sua economia concentrada, né, em atividades agropecuárias, ou seja, matéria-prima, tá? E a rentabilidade financeira nisso não é tão grande quanto o desenvolvimento da Nova Zelândia, né, entre aspas, que é um dos países mais desenvolvidos aí da Oceania. Aí nós temos aí um mapa, né, o espaço econômico. Aí nesse mapa vai falar sobre as áreas agricultáveis, áreas que tem florestas, tá? E aí com esse mapa vocês vão responder as atividades que agora vão até o final do capítulo aí, tá? Podem focar, responder e aí a gente finalizou a nossa apostila. Lembrando que eu mando as fotinhas lá no grupo, aquilo que vocês tiverem dúvida, depois vocês dão uma corrigidinha lá, tá bom? Tudo. Vamos lá então. Boa sorte, bom trabalho.